Então, ó, quando começa o exercício, lê o exercício. Se tiver alguma coisa que não está nas unidades padrão, tipo quilo, metro, metro quadrado, metro cúbico, segundo, metros por segundo, você vai lá e converte. Como aqui tá tudo na unidade certa, o que você tem que fazer é fazer a conta. Ó. Quando for essas coisas de colisão, quantidade de movimento, você vai usar massa vezes velocidade. É que você tem que lembrar que a massa vezes velocidade inicial é igual a massa vezes velocidade final. Então, quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento no final. Ó, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, beleza. Aqui, ó. Sempre você tem que fazer a somatória em x e em y. Aqui no caso eu comecei por y, ó. Aí tá aqui. Inicial é igual a final. Aí o que você vai fazer? Ó, na inicial você vai colocar a massa vezes a velocidade que você tem. Como é só era um objeto que explodiu, virou 3, você vai colocar a massa do objeto total anterior, que é 1,2, vezes a velocidade. Como estava parado, 0. Então aqui você coloca 1,2 vezes 0, que é a massa inicial vezes a velocidade inicial. Aí você vai para o lado da quantidade de movimento final. Ó, como em y o pedaço C está em cima do eixo x, ó, ele não entra na somatória de y. Esse aqui está em cima do eixo, mas é eixo y, então ele entra na somatória de y. Como esse está em cima do eixo x, não entra na de y. Aí beleza. É massa vezes velocidade vezes seno ou cosseno, depende do ângulo. Aqui no caso, como é o objeto A, o ângulo está fechado para o x, vai ser seno, porque é sem o ângulo, seno. Aí beleza. Como dividiu em 3 pedaços, você tem que fazer a somatória para os 3 pedaços. Como o pedaço C está em cima do eixo x, não entra na de y, então é por isso que eu não coloquei lá. Aí tá aqui, ó, massa do A vezes velocidade do A vezes seno de 45, que é o ângulo aqui, mais massa do B vezes velocidade do B. Aí é só trocar os valores. Aqui, 1,2 vezes 0, que é do inicial. E aí no final, 0,2, que é o peso da massa A. A velocidade A eu não sei, é o que eu quero descobrir. Então você vai isolando. Vezes 0,707, que dá seno de 45. E menos 0,6 vezes 2. Esse menos é porque o pedaço B está do lado negativo do y. Tá vendo? Para cima positivo e para baixo negativo. Aí por isso que esse menos aqui eu coloquei mais que é mais a fórmula mesmo. Aí beleza, o 0,6 é a massa do pedaço B e a velocidade 2. Aí isolando tudo aqui, ó, você faz o 0,2 vezes o 0,707, vai dar esse 0,14. Aí continua com o VA, vai isolando. Esse menos 1,2 é dessa conta. Passa esse menos 1,2 para o outro lado, ele fica positivo. Aí você passa o 0,14 dividindo por 1,2, vai dar a velocidade do A. Aí beleza, você conseguiu a velocidade do objeto A. O que você quer é a velocidade dos pedaços. Eu não tinha velocidade do A nem do C. Como eu descobri só a do A na somatória de Y, eu vou para a de X para descobrir a velocidade do C, que é o que falta. Mesma coisa. Inicial é igual a final, massa vezes velocidade. Aqui, ó, sempre vai ser igual. Ó. Quer dizer, provavelmente, né? Depende. Se tiver objeto inclinado, aqui pode ser diferente. Mas geralmente vai ser sempre igual que o começo. Pode ser sempre zero aqui desse lado. Aqui multiplicando massa vezes velocidade dá zero. Talvez não. Aí depende de cada caso. Aí beleza, do outro lado mesma coisa. MA vezes VA vezes cosseno, porque é para o X, ó. Com o ângulo aqui, então cosseno. E o objeto C não entra o B porque ele está em cima do eixo Y. E a gente está fazendo somatória de X. Aí beleza, mesma coisa. Aqui fica negativo, ó, porque está do lado negativo do eixo X, ó. Para a direita positivo, para a esquerda negativo. É a mesma coisa, aqui fica negativo, por isso. É a mesma coisa, só ir trocando os valores. Esse 849 você troca do VA que você descobriu anteriormente. A mesma coisa, isolando do mesmo jeito que a gente fez aquela hora. Aqui está o passo a passo. Vai dar a velocidade C igual a 3 metros.
Aí descobriu isso, acabou esse exercício. Ó. Agora no 2, é exatamente a mesma coisa, é igual o exercício. Ó. Só que agora tinha velocidade anteriormente. Ó, a bolinha de tênis é arremessada a uma velocidade de 10 metros por segundo. No momento que o segundo jogador rebate a bola, ela divide em duas partes. Então, anteriormente, ela tinha 10 metros por segundo de velocidade. Então, não vai ser zero aqui. Ó. Mas é o mesmo pensamento. Aí aqui, mesma coisa. Eu comecei em X agora. MA e MB. Aqui não tem nenhuma em cima do eixo. Então, todos os pedaços entram. Os dois pedaços vão entrar nas contas. A mesma coisa. Ó, a diferença que vai ter desse exercício pro anterior é que nesse aqui, ó, você tem que descobrir a velocidade meio que já direto, bruta. Aí aqui você tem que descobrir a velocidade em x e em y para depois descobrir a velocidade normal. Tipo, aqui 4 metros por segundo. Aqui já é velocidade normal. Não é nem a velocidade em x, nem a velocidade em y. É que no caso, ó, como você vai saber quando você tem que fazer isso ou quando você tem que fazer isso aqui que é já direto com a velocidade, sem ter que fazer velocidade em x e velocidade em y. Quando você não tem o ângulo, você tem que fazer isso. Nesse caso, ó, eu tinha o ângulo nessa, e nessa aqui, como não é inclinado, não fazia diferença. Então, quando você tiver o ângulo, você já coloca aqui a velocidade direta. Ó. Aqui, ó, VB. Que é do B, não. Era do V, era A. Eu coloco a velocidade direta. Agora, se eu não tivesse o ângulo, eu ia ter que fazer VB, eu ia ter que fazer VAX na somatória de x e VAY na somatória de y. Eu vou explicar aqui. Ó. Aqui você faz MA vezes VA vezes cosseno de 67, que você tem esse ângulo, tem a velocidade. E aqui do B, ó, MB, que é massa B, vezes a velocidade em x do B. Porque como eu não tenho ângulo, eu não posso colocar cosseno de alguma coisa. Não vai ter como resolver. Então eu já coloco a velocidade em x. A mesma coisa, isolando tudo, eu vou descobrir a velocidade em x do pedaço B. Deu isso aqui, ó, 18, 4, 3, 6. Aí eu fui para a somatória em y. A mesma coisa. Só que aqui muda, somatória em y, velocidade BY. Mesma coisa, fiz todas as contas, isolei, vai dar menos 16, 316. É beleza, você tem a velocidade em x e a velocidade em y. Para você descobrir a velocidade total, a velocidade normal que você usaria, vai fazer o seguinte, ó. Você tem que calcular o módulo da velocidade. Na pergunta ela pode escrever, me dê o módulo da velocidade do pedaço B. Aí você vai fazer, ó, você vai fazer a raiz quadrada da velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. Fazendo isso, você vai descobrir o módulo da velocidade. Ó. No caso aqui foi 24,62. Isso. Pera aí. Aqui também, aqui é descobrir o ângulo. Aqui deu erro, aqui está escrito, mas é descobrir o ângulo. O que você vai fazer? Para descobrir o ângulo, a única coisa que você tem que fazer, ó, você vai digitar tangente a menos 1 na calculadora, acho que é shift tangente, vai abrir parênteses, vai colocar, ó, VY é qual? Menos 16,316. Vai colocar dividido por a velocidade em x, 18,436. Vai fazendo isso, tangente a menos 1 da velocidade em y dividido pela velocidade em x vai dar o ângulo que estava ali. Ela pode também chamar esse ângulo de direção. Tem uma pergunta que está escrito direção que eu coloquei para dar para entender. Aí quando o ângulo der negativo, ó, que nem esse aqui deu, a única coisa que você tem que fazer é pegar 360 menos o ângulo que deu aqui. Então 360 menos isso vai dar o valor do ângulo. É só indicar para ela os resultados. Mas é assim que faz, a mesma coisa.
Aí os outros exercícios é basicamente a mesma coisa. Aqui tem conversão, ó. Passei em tonelada, metro por segundo, aqui tonelada, tonelada. Mas é a mesma coisa, ó. Tem o ângulo, coloco velocidade já direto, vezes cosseno. Então a mesma coisa, descubro o B, descubro o A, acabou. Aí o 4. Aqui, ó, o 4 é diferente que ela pode passar, por exemplo, aqui, ó, passei 30 km por hora. O que você vai fazer eu coloquei lá naquela lista. Você vai fazer 30 dividido por 3,6 vai dar em metros por segundo, que aqui no caso é 8,333. Aí beleza, mesma coisa, antes e depois, ó. A bola tava 30 km por hora, que é 833. Ó, eu passei que dividiu em 3 pedaços, ó, 300 gramas, 500 gramas e 1 kg. Isso aqui vai dar 1,8 kg quando você converter. Tudo isso somando 1,8. Por isso que deu 1,8 aqui, ó. Então é o antes igual o depois. Aqui no caso, ó, ela passou assim numa prova. A velocidade é igual 2i mais 3j. Esse i e j, i é para x, j é para y. Então aqui, ó, a velocidade do pedaço A é 2i. Então eu sei que na somatória de x, a velocidade do A é 2. Troca aqui por 2, ó. Entendeu? A do B. A do pedaço B é 5i. Então eu troco o B, a velocidade B por 5. Aí é a mesma coisa, igualzinho. Aí do C eu não passei a velocidade do objeto. Em Y, 3j. Velocidade do A então, 3 no Y. E menos 2j. Então, menos 2 é a velocidade aqui. Eu coloquei o menos aqui na frente do 1,5, mas é porque já muda tudo. Então, menos 2. É a mesma coisa. Descobri a velocidade em Y, descobri a velocidade em X. Nesse caso, ó, é VCX e VCY, porque eu não tenho nem o ângulo, que no caso é a direção, ó. Não tenho nem a direção, nem a velocidade. Então eu tenho que fazer velocidade em X, em Y, e depois calculo o módulo, mesma coisa. Descobri o Y, X, eleva os dois ao quadrado, soma e extrai a raiz. Aí dá o módulo da velocidade. Aí a mesma coisa, tangente é menos 1 do Y dividido pelo X. Aí vai dar o ângulo aqui, ó. No caso aqui deu 51,76. Aí é isso. E nessa aqui, mesma coisa. A única diferença é que é 2 bolinhas antes e 2 bolinhas depois. Então, não repartiu nada. Era 2 bolinhas e continuou 2 bolinhas. Aí você faz somatória de uma mais somatória de outra. A somatória do anterior é igual a somatória do final. Mesma coisa. Como não tem o ângulo aqui, ó. Como não tem a direção, calculo em X, calculo em Y, faço o módulo e tangente a menos 1 daquilo. Aí como deu negativo, 360 menos isso vai dar 325. Aí é isso, tenta ver se você conseguir entender o que a gente fala.